Olá, ouvinte! Eu sou Ronaldo Anunciação e acompanharei vocês nesta empreitada de conhecimento, escrita e produzida pelo professor Leonardo Campos, no 7º podcast da primeira temporada da série Comportamento Organizacional em Perspectiva. Trouxemos considerações sobre a cultura organizacional, projetos e relacionamentos humanos na comédia romântica recém-chegada. Mais uma vez, teremos como convidados um grupo de estudantes da disciplina Comportamento Organizacional da UniFTC, indivíduos que vão contar suas reflexões sobre o filme e em associação com tópicos trabalhados em aula. Ouçam, aprendam, reflitam e compartilhem estas ideias, combinado? Olá pessoal, estamos caminhando para o desfecho da nossa primeira temporada de Comportamento Organizacional em Perspectiva, uma parceria minha com o Ronaldo Anunciação aqui do 07 News. E para hoje nós vamos falar sobre Recém-Chegada, que é uma comédia romântica de 2009, que traz a atriz Renée Zellweger no papel de Lucy, que é uma executiva que trabalha em Miami, na cidade grande, e que é enviada para Minnesota, para o interior dos Estados Unidos, para acompanhar o processo de automação, o processo de mudanças em uma fábrica. E lá ela vai passar por diversos desafios. Continuem com a gente e nos acompanhem para esta jornada, como o Ronaldo já apresentou, de muita aprendizagem. Bom, pessoal, cultura organizacional é um conjunto de elementos, crenças, valores e normas que influenciam o clima de uma empresa. Essa cultura empresarial é importante para as organizações por guiar e alinhar os comportamentos dos funcionários no trabalho. Professor Leonardo, explica para os nossos ouvintes as peculiaridades desse importante conceito no campo da administração. Compreender as questões de cultura organizacional é fundamental para qualquer estudante de administração. E também eu acho que deveria ser uma coisa para outras áreas do conhecimento também. Então, assim, o que a gente pode pensar primeiro para falar sobre cultura? Então, cultura é o resultado de como as pessoas elas interagem entre si em um ambiente organizacional e também como esse ambiente e as suas interações elas evoluem e também se consolidam através de ritos, sentimentos, percepções, comportamentos e outras questões compartilhadas. Temos que pensar, quando uma empresa apresenta uma cultura fraca, não existe algo como bom ou ruim, apenas forte e fraco. Ela é como uma sopa com 29 ingredientes que tem um gosto diferente, mas você não sabe bem o porquê. Eu li isso no site do Sebrae, achei bem interessante. É o resultado de uma grande mistura sem consistência. Então, quando ela tem uma cultura forte, é como se houvesse uma assinatura muito característica, de forma que até quem não trabalha lá é capaz de dizer: nossa, você trabalha na empresa X, não é mesmo? Parece muito com você. Então, muitas vezes, pessoal, o empreendedor ele começa a sentir dores relacionadas à cultura organizacional quando a empresa cresce em velocidade alta ou quando fica estagnada. É natural que, enquanto o crescimento é acelerado, as preocupações com as vendas, entregas e finanças, por exemplo, se sobreponham à construção da cultura. A necessidade de contratação ela é alta e muitas vezes não há tempo para um treinamento oficial, como um onboard ou imersão dos novos funcionários. Então o resultado é que acabamos misturando novos ingredientes que influenciam o resultado final desta sopa, tratada aqui como de uma forma metafórica, tá? Então, da mesma forma, quando a empresa está estagnada, há um desinteresse pela chamada alma do negócio. E aí a energia da organização geralmente está dispersa, buscando por culpados ou tentando sair do buraco, digamos assim. Então, por essência, uma cultura ela é feita por quê? Por pessoas, todas elas em todos os níveis. E ela vai sendo formada por meio de quê? A partir dos fundadores, suas aspirações, desejos, valores, paradigmas. Então, à medida que vão trabalhando e trazendo mais pessoas para o time e elas começam a trabalhar e modificar esse modelo, a cultura vai sendo construída. O nível de proximidade entre os colegas, muitos ou poucos processos, formalidade ou informalidade, o estilo de comunicação, a idade, formação e origem dos integrantes do time, esse e outros aspectos vão aos poucos se formando dinamicamente até se consolidar em uma cultura. Então, consolidar, porque uma cultura nunca é estática, ela não alcança determinado patamar ou para de ser construída. Ela é dinâmica e se modifica, gente, ao longo da vida da empresa. Mas quando atinge certa maturidade, ela faz o quê? Ela se consolida. Então, deste ponto em diante, qualquer alteração é bem mais complicada.
Então, geralmente, o que tem sido dito, né, por pessoas especialistas em gestão de pessoas? Dizem o seguinte, que a cultura ela é composta essencialmente do que comunicamos, em todas as suas formas, e o significado que as pessoas derivam disto. Desde a escolha do local físico, do mobiliário, da forma como o espaço está dividido, do nome, da grafia, das cores, do jeito como falamos, das palavras que escolhemos, ao tom de voz que usamos em cada situação, tudo o que fazemos, falamos e escolhemos comunica a forma como vemos o mundo, como nós nos posicionamos dentro dele e com que tipo de pessoas nós queremos nos relacionar. E como esperamos que as pessoas respondam a isto. Então, desenvolver conscientemente a cultura de uma empresa não é algo fácil. Tem a ver com a consistência como geramos e atendemos às expectativas criadas. E a gente pode ver isso muito bem, tanto em Sociedade dos Poetas Mortos, que é o nosso próximo podcast, como também em Recém-Chegada, como em O Diabo Veste Prada, que a gente já falou aqui para trazer sobre liderança e tudo mais. Com os exemplos que criamos, com as decisões que tomamos, com as histórias que contamos, então, principalmente com as pessoas que nós contratamos e aquelas que também nós mandamos embora, como a gente pode ver lá no Amor Sem Escalas, que foi o nosso primeiro podcast sobre esse nomadismo, sobre esse processo de demissão e tudo mais. Pouco a pouco, gente, as pessoas passam então aqui a compreender, espelhar e multiplicar o que valorizamos, até que se torna uma segunda natureza da organização ser daquele jeito. E a gente tem que pensar neste processo, no processo identitário da empresa. A partir de uma série de perguntas, o empreendedor ele é capaz de identificar 8 elementos acionáveis de uma cultura. Na medida que você responde os questionamentos, o perfil da cultura da sua empresa vai se desenhando, como um diagnóstico do estado atual da sua organização. Então, as perguntas que podem ser feitas. Nossa cultura ela é missionária ou mercenária? Estamos aqui para ganhar dinheiro e ser eficientes ou por uma causa? As coisas acontecem de um jeito estruturado ou flexível? Tem processo para tudo ou cada um faz como quer? Preferimos pensar sobre um problema ou sair executando e aprender no caminho? Damos mais valor ao controle ou delegamos bem? Temos cuidado na ação ou existe permissão ao risco? Lidamos com as pessoas de um jeito diplomático ou direto? As pessoas são individualistas ou trabalham mais em grupo? Vale mais o que acontece dentro de casa ou fora de casa? Lembrar-se nesse processo, pessoal, que não existe nem certo nem errado para as perguntas, tá? Apenas um perfil que a gente pode considerar específico e que faz a sua empresa ser do jeito que é. O mais importante neste processo é reconhecer como é a cultura na sua empresa, aproveitar pontos fortes e trabalhar seus pontos de melhoria, né? As pessoas mais importantes para a sua cultura são as que vão embora. Isso soa estranho em primeiro momento, mas as pessoas que você demite, por exemplo, elas são mais importantes do que as que você contrata para definir a cultura de um lugar. Assim, a cultura ela é definida por quem fica e também por quem vai embora. Vai moldando os valores, os hábitos que são aceitáveis, mas principalmente aqueles que não são. Isso porque, gente, as pessoas que você demite, no caso, passam a mensagem para o grupo que fica de que aqueles são comportamentos que a sua empresa não aceita. Quando uma pessoa sempre chega atrasada, não entrega resultados, trata mal os clientes ou colegas e nada acontece, a organização está fazendo o quê? Ela está legitimando este comportamento. Então, se essa pessoa pode se comportar assim, todos podem. O pior comportamento passa a ser o nível mínimo de exigência, né? Puxando todos para baixo. Então, é impossível atingir a excelência ou construir uma cultura de alto desempenho sem eliminar os comportamentos inapropriados. Então, é da mentalidade dos fundadores que nasce a cultura organizacional. Porque a cultura ela começa, gente, na visão que os empreendedores tinham lá no início sobre o que fazia aquela empresa especial e diferente de todas as outras do mercado. Então, na prática, é a visão, por exemplo, de Larry Page e Sergey Brin, que originou o Google. A audácia de Steve Jobs, que fez nascer a Apple. Ou então a perspectiva da gestão do trio Marcel Telles, Jorge Paulo Lema e o Beto Sicupira, que fez nascer a Ambev. Pesquisem esses exemplos depois que vocês vão ampliar os conhecimentos aqui do nosso podcast. Assim, pessoal, é impossível transplantar a cultura de uma empresa para outra, simplesmente porque ela é construída com o tempo. Então, às vezes, nós vemos o quê? Empresas sendo bem-sucedidas, pessoas com espírito competitivo e tudo dando certo e pensamos: poxa, quero implantar esse tipo de cultura de excelência no meu negócio, mas não é assim que funciona. Além de criar um bom ambiente de trabalho, a cultura também influencia nos resultados da empresa. A história da Lego é um exemplo disso, vou trazer aqui para vocês. Em 10 anos, a empresa perdeu valor em uma média de 300 mil euros por dia, conta de uma série de problemas de gestão. Então, com a entrada de um novo CEO, que trouxe à tona os valores que levaram a Lego a ser sucesso lá no começo, as coisas melhoraram. Então, a Lego estava em um negócio para
Desculpa, gente. A Lego estava em um negócio para criar brinquedos de construção inovadores em que as crianças poderiam aprender com eles. Então era preciso relembrar a empresa inteira deste propósito. Neste momento, a Lego virou o jogo. Se a cultura da sua empresa está clara para você, mas nem tanto para o seu time, é importante colocar no papel. Todo empreendedor, como fundador na empresa, é quem mais deve ficar atento e garantir que a cultura seja construída baseado no que ele vislumbra para o seu negócio, que é o que a Lucy vai fazer com o tempo depois do recém-chegada, que a gente vai falar mais um pouco adiante. O empreendedor, ele molda a cultura de sua organização por meio de sua própria personalidade. É aquela velha história de faço o que eu digo e não faço o que eu faço, que quase nunca funciona, pois o tamanho da influência é muito maior do que o empreendedor imagina na maioria das vezes. E neste processo é preciso definir quais são as missões, qual a missão, qual a visão, quais são os valores da nossa cultura organizacional. Muitas empresas já têm esses pilares definidos na área institucional do site, ou até na parede do escritório, mas isso não significa nada para as pessoas que ali trabalham. Não basta apenas uma frase bonita ou uma série de valores brilhantes, se isso não for uma verdade que pulsa em cada pessoa do time. Então, como conservar a cultura organizacional quando a empresa começa a crescer? Então, no fundo, gente, a cultura é tudo aquilo que permanece em uma empresa quando os donos não estão olhando. E aí a gente tem 5 lições básicas para manter a alma de uma empresa, de um processo de cultura organizacional, né? Que é clareza de propósito, interdependência, liberdade dentro do limite, generosidade de espírito e comunicação sem burocracia. Professor, além dessas questões sobre cultura organizacional, Recém-Chegada é um filme também estudado na dinâmica de projetos, além também de debater questões sobre teorias administrativas. Fala aqui para o nosso ouvinte sobre estas relações. Apesar da temática da escolha de Recém-Chegada para se falar sobre cultura organizacional, interessante observar que o filme também tem algumas temáticas secundárias. Além da cultura, né? Ou seja, o filme nos mostra 2 tipos de culturas diferentes, a cultura da Lucy e a cultura dos moradores de Minnesota. Temos também uma palavra-chave importantíssima para qualquer área do conhecimento, mas especificamente de administração, como nós estamos falando por agora, a questão da inovação. Então a Lucy, a executiva, ela ajuda a criar uma nova linha de produtos. Então ela empreende, ela inova para evitar o fechamento daquela fábrica, para evitar problemas para aqueles funcionários. Outra questão é o impacto cultural. Então a cultura da executiva é diferente das pessoas lá do estado de Minnesota. Acho que é algo sobre cultura que a gente já tinha falado por aqui. Temos também a questão da adaptação. A executiva ela tem que passar por esse processo de se adaptar a uma nova cultura. Os conflitos, a negociação, que é um conteúdo que nós já falamos em outros podcasts, né, por aqui, mas que é importante estar presente no filme também, que é o conflito entre essa executiva e os funcionários da fábrica, entre ela e o presidente da matriz, que a deixa pressionada o tempo inteiro, ameaçando o fechamento e outras coisas. O filme também traz questões importantes sobre pesquisa de mercado. Então, Lucy, ela se junta à secretária, elas vão ao shopping, fazem uma pesquisa de mercado do novo produto da empresa, que é a tapioca. O filme fala também sobre liderança, o tipo de liderança que ela começa a executar e a sua transformação. Ela vê que ao passo que ela deixa um pouco o tom autocrático, ela vai começando a mudar o relacionamento com os funcionários, isso é muito importante. O processo de reestruturação também da cultura organizacional está presente. E a gente pode observar que em Recém-Chegada temos a presença das relações humanas como algo determinante, não só na forma de agir e de pensar enquanto indivíduo, mas também na perspectiva corporativa. E aliado a isso está o processo da cultura nas 2 perspectivas. Quando a executiva é designada para ir ao interior, comandar aquele processo de automação e demitir um grande número de funcionários da empresa de alimentos, ela atua de uma forma muito estritamente profissional. Então ela não leva em conta as relações humanas que poderiam se estabelecer durante aquela tarefa que para ela foi designada. Então há esse choque de culturas entre o pessoal da cidade, das grandes metrópoles, do interior, onde tanto os costumes das pessoas quanto as características naturais, como o clima, destoam bastante de um lugar para o outro. Outra coisa também importante é o modelo de gestão. A gente tem ali que é possível anotar algumas
peculiaridades da escola funcionalista, que está fortemente presente na proposição e na solicitação da diretoria da empresa matriz em diminuir os custos operacionais daquela filial, automatizando-a, buscando maior eficiência técnica e produtividade. Então, é possível notar também como as relações humanas podem influenciar, de certa forma, esses modelos culturais de corporações. O filme também traz algumas questões interessantes sobre gestão de projetos, a importância do gerenciamento de projetos, das perspectivas de uma equipe unida também. Então, apesar de ser uma comédia romântica que, enquanto entretenimento, ela é frágil, ela é simplória demais, enquanto cinema, enquanto arte, mas enquanto debate para administração, debate para marketing, debate para processos de liderança, empreendedorismo, inovação, o Recém-Chegado ele cumpre muito bem aí as suas propostas, vamos dizer assim, pedagógicas. Quem também traz considerações pontuais é o grupo de estudantes da disciplina Comportamento Organizacional, também ministrada pelo professor Leonardo Campos. Vamos acompanhar o que essa galera tem para contribuir? Eu me chamo Crislaine Santos e o filme Recém-Chegada traz a história de uma executiva muito ambiciosa, que seu único foco era diretamente ao trabalho. Uma personagem forte e determinada, que compreende que seu meio não existe muitas mulheres exercendo a mesma função, e acredita que é forte e suficiente o tempo todo, o que a torna uma pessoa orgulhosa. Mas ao se deparar com o desafio de mudar de cidade para reestruturar uma fábrica, ela visa uma promoção, porém ela se depara com um ambiente totalmente diferente do que ela estava acostumada. Ela veio de uma cidade grande, ele era uma cidade pequena, e ela encontra ali pessoas muito humanizadas. Ali ela encontra pessoas que também já tiveram aquela fama de como foi que o antigo gerente já tinha passado, o que tinha passado ali naquele local, com as brincadeiras que os funcionários traziam ali. Mas ela não se deixa levar e ela é uma pessoa muito determinada a fazer, a dar certo, porém ela visava muito a questão do trabalho, do foco, e se esquecia dessa parte mais humana de tratar as pessoas. Mas ela acaba desenvolvendo uma paixão, amizades, e ela acaba se inteirando mais com as pessoas, se acostumando ao ambiente. No início ela tenta até ter uma conversa com o pessoal do trabalho em um ambiente que não era local de trabalho, para tentar se inteirar com as pessoas, só que acabou de um jeito errado. Mas ela é uma pessoa muito determinada, muito focada, que com o tempo acabou aprendendo e se adaptando ao ambiente. Então, no final do filme, quando a fábrica corre o risco de ser fechada, ela se coloca no lugar daquelas pessoas e vê de uma outra maneira, com outros olhos, que ali não é somente um trabalho, mas são pessoas, são vidas, são importantes, e não poderia ser simplesmente esquecida, apagada aquela história daquela fábrica e aquelas pessoas simplesmente sairiam. Então ela se disponibiliza, ela se esforça, ela se dedica muito a tentar restaurar aquele lugar, conseguirem juntos fazer dar certo, e ela acaba conseguindo pela determinação dela, pelo foco dela também e pelas pessoas que estão ali do lado. Ela se torna uma pessoa muito mais humanizada no final do filme, mostrando que existe sim essa gestão mais rigorosa, mas também existe a forma de se adaptar ao ambiente, e foi o que ela nos trouxe. Então, acredito que esse filme tenha sido de grande aprendizado, mostrando que existe esse lado mais humano e tem como você ser um gerente tendo foco e determinação, sendo um bom gerente, trazendo ali o que os funcionários devem fazer, mas também sendo uma pessoa mais humanizada e trazendo mais conforto no meio do trabalho. Bem, o filme aborda sobre a vida de uma executiva que mora e trabalha em Miami, mas precisa ser transferida para o interior dos Estados Unidos. Interior frio, interior pacato, totalmente diferente da vida que ela é acostumada. Lá, quando ela chega nessa cidade, ela é recebida por uma mulher que se chama Blanche, mulher essa que trabalha com ela, que vai trabalhar com ela, e Blanche introduz ela a outras pessoas. Introduz a basicamente quase todos que trabalham com ela, pelo menos metade das pessoas que trabalham com ela conhece no mesmo dia e consegue ser antipática e discutir com as pessoas que estão lá e que ela passa a conhecer no mesmo dia. A cada dia que passa vai piorando, as pessoas
não gostam dela, os funcionários não gostam dela e as pessoas da cidade também não gostam dela. A imagem que ela passou era uma imagem muito corrompida e que ela não tende a mudar. Até que ela se cansa do frio, ela se cansa das pessoas, ela se cansa do tratamento que ela tá recebendo merecidamente. E ela tenta voltar pra Miami. Nessa volta de Miami não dá certo, ela atola o carro na neve. E esse rapaz, que é um personagem também importante, que se chama Ted, ele vem resgatar ela. Ali que surge, que vira chave e aparentemente se torna um amor, uma paixão. Nessa volta, que ela tenta ir pra Miami e ela retorna de novo pra cidade, ela volta diferentemente, ela tenta mudar, ela começa a ser mais simpática, já que ela passou por um episódio de quase morte, vamos dizer assim, e foi resgatada por esse rapaz, que ela tende a se apaixonar. Nessa volta ela se esforça com a Blanche, com as pessoas ao redor, com os funcionários, que ela demite até também um deles. E ela tá quase muito perto de conseguir a imagem dela de volta. Até que a empresa por trás, ela descobre que a empresa por trás que transferiu ela quer acabar com a fábrica. Aí as pessoas descobrem isso, a ladeira abaixo pra ela, as pessoas ficam aborrecidas com ela. Tudo que essa empresa fez reflete a ela e as pessoas associam ela a essa empresa e acaba que não dá certo. Mas aí ela precisa retomar novamente a imagem dela. É aí que ela confronta a empresa e volta para a cidade e sacrifica o trabalho dela, sacrifica a vida dela em Miami e constrói a fábrica de volta. E luta para que isso não aconteça. Por exemplo, a Blanche tem uma característica muito forte que o filme aborda, que o filme aborda muito sobre tapioca, que ela sabe fazer tapioca, e ela usa esse utensílio, essa dádiva dela, dessa personagem Blanche, pra monetizar esse dote dela. E eles conseguem, a fábrica dá certo, o amor dela volta também a dar certo, e o tempo dela supostamente acaba lá, ela tem que voltar pra Miami. Nessa volta de Miami, ela não consegue mais residir em Miami, ela não se vê mais em Miami, e acaba voltando pro interior, e lá ela estabelece tudo que ela tenta e que ela almejou, e aparentemente deu tudo muito certo. Olá, meu nome é Ian Marcos, da turma Comportamento Organizacional. Vou falar agora um pouco sobre o filme Recém-Chegado. A personagem Lucy viaja para um lugar que é totalmente diferente de onde ela estava acostumada a viver, em busca de conseguir que a fábrica no qual ela foi assumir conseguisse melhorar seu desempenho. Logo no início, a adaptação não foi nada fácil, porque os operários não aceitavam qualquer tipo de mudança. Eles já tinham em mente que ela estava ali a mão de outra pessoa para fazer a mesma coisa que outras pessoas foram fazer, que muitas das vezes era demitir boa parte dos funcionários. Tanto que teve uma cena que eles quebraram todas as máquinas ao mesmo tempo, por causa de um funcionário que tinha sido demitido. Depois de um certo tempo, ela começa a se entender com mais pessoas da fábrica, tanto que ela volta para Miami para tentar defender que a fábrica não poderia fechar, porque era o único meio de vida que eles tinham por lá. Uma cena muito marcante é quando ela reúne todos os funcionários para fazer uma última aposta, para que a fábrica não feche. Ela tem a ideia de criar um novo produto para que a fábrica fizesse que a empresa visse que aquela fábrica não poderia fechar. E os operários abraçaram a ideia, por acreditarem na liderança que ela está mostrando, pois está se incluindo no meio deles. Para um funcionário ver que o chefe está do lado dele, não tem nada melhor. Você se sente bem para juntos tentarem melhor para a empresa. Eu vou explicar o que eu entendi sobre as mudanças na postura executiva mostrada no filme Recém-Chegada. Somos apresentados a personagem principal, que se chama Lucy Hill, e inicialmente ela é retratada como uma pessoa focada na carreira, uma pessoa ambiciosa, aquele tipo de pessoa que está disposta a fazer o que for preciso para atingir seus objetivos, e o objetivo dela é ser promovida na área que ela atua, que infelizmente a maioria é homem, mas ela consegue se destacar por uma abordagem direta. Ao longo do filme, Lucy é enviada para uma pequena cidade, onde ela precisa lidar com um ambiente de trabalho que é muito diferente do que ela está acostumada, e a abordagem inicial que ela usa, que é uma liderança retratada focada exclusivamente nos aspectos profissionais e resultados financeiros, acaba trazendo conflitos para a equipe da fábrica que ela está encarregada de reestruturar.
Mas com o passar do filme, em certo momento, ela compreende que uma liderança eficaz não se resume apenas a números e resultados financeiros, mas também que envolve empatia e a importância de se adaptar em diferentes contextos e de considerar as necessidades dos outros. Isso é mostrado no filme quando ela se envolve com projetos que melhoram as condições de trabalho dos funcionários, que ajudam a entender melhor a comunidade que ela está inserida, porque ela consegue aprender a valorizar as relações interpessoal e compreender os trabalhadores da fábrica, principalmente quando ela começa a desenvolver um relacionamento significativo com as pessoas da cidade. No meu ponto de vista, o filme ilustra muito bem como a postura executiva só pode ser transformada quando o líder está disposto a aprender com as pessoas ao seu redor e a se adaptar aos novos desafios, assim como a Lucy conseguiu sair de uma liderança autoritária para uma liderança mais humanizada. Bom, é notável no filme que Lucy é uma executiva que transparece um ar ambicioso. Percebe-se que houve uma reunião para falar de uma fábrica precisando de reestruturação em um determinado local, e ela foi designada para ficar com esse desafio ao perceber que, obtendo sucesso, poderia alavancar a sua carreira. Mas ao iniciar o trabalho, percebeu que talvez seria mais difícil do que ela pensou. É visto durante o filme a pressão que é imposta sobre seus chefes em relação a saber como ela estava se posicionando com a fábrica e os devidos funcionários. E depois, como surpresa, chegou a notícia de que a mesma seria fechada. Mas houve, através dela, uma ideia de mudança, que é necessário às vezes em algumas situações no local de trabalho. E através dessa oportunidade, do seu jeito ambicioso, com foco e determinação, ela conseguiu alavancar o negócio e subir o seu cargo na empresa. No filme Recém-Chegada, Lucy é designada pela empresa na qual ela trabalha para supervisionar o remanejamento de uma fábrica, que está apresentando baixo rendimento. Para isso, ela vai precisar diminuir o pessoal em 50% e implementar a fabricação de um novo produto. No início, Lucy só se preocupa com os próprios interesses. Ela não se preocupa com os funcionários que irão perder seus empregos. Ela tenta seguir a liderança autocrática, mas se depara com a insubordinação dos funcionários, que a essa altura já sabiam que a chegada de uma nova gerente significava a perca de seus empregos. Eles definitivamente não estavam dispostos a colaborar com Lucy. Um dos traços marcantes da personagem é a falta de empatia e o individualismo, o que fez com que fosse muito mais difícil solucionar os conflitos gerados durante esse processo de remanejamento. Após um tempo, a personagem passa a ter uma relação pessoal com alguns funcionários e suas famílias, o que faz com que ela mude um pouco o seu pensamento e comece a ter uma certa empatia pelas pessoas daquele lugar, e também a perceber o quanto a fábrica significava para alguns deles. Porém, em meio a esse processo, ela é notificada pelos seus superiores que a fábrica deve ser fechada, já que os testes do novo produto não deram certo. Nesse momento, Lucy se vê em um dilema moral, já que, fazendo o que seus superiores pediram, ela poderia voltar para Miami, receber uma promoção pelo seu trabalho e tudo seguir normalmente. Porém, ela já estava envolvida emocionalmente com as pessoas daquele lugar, então ela resolve ter uma ideia inovadora e tentar pelo menos salvar o emprego daquelas pessoas e salvar a fábrica. Movida pela empatia, ela optou pela segunda opção. Ao mudar o seu estilo de liderança e buscar por uma solução que abrangesse a todos, que fosse uma solução boa para ela, para os chefes e para os funcionários, ela conseguiu lançar um novo produto no mercado que foi capaz de salvar a fábrica do fechamento. Olá, me chamo Rafaela, vou falar um pouco sobre o filme Recém-Chegada. Primeiro eu vou começar falando sobre o personagem principal, que é uma mulher chamada Lucy. Ela é designada por seus chefes ao ir ao interior fazer gerência de uma fábrica e fazer demissão de grande parte dos funcionários. Ao chegar na cidade, ela se depara com um novo, são crenças, valores, uma cidade pequena, totalmente diferente do que ela vivia. De início, ela age de forma totalmente profissional, não levando em conta as relações humanas, mas conforme o tempo vai passando e os dias, ela vai se habituando ao novo e vai mudando o seu modo de agir e também criando um novo modo de gerência. Ela foi designada para essa empresa para fazer demissão de uma grande parte dos funcionários, mas como ela se permitiu conhecer as pessoas, conhecer o lugar,
a crença do pessoal, ela não quis optar por fazer demissão. Ela buscou outros caminhos para melhorar a fábrica e não que demitisse funcionários. Então, ela começou a observar o diferencial de cada funcionário e, conforme isso, ela conseguiu chegar no seu objetivo, que era não demitir funcionário e renovar a fábrica. Acredito que essa questão de relações humanas é muito fundamental, tanto dentro do filme quanto fora. Chegamos ao final do nosso podcast, parte integrante da série Comportamento Organizacional em Perspectiva. No próximo episódio, faremos reflexões sobre ética e clima organizacional, dessa vez com um clássico dos anos 1980, Uma Secretária de Futuro. E não deixe de compartilhar essas ideias também, combinado? Até a próxima!